paz do Senhor. Antes de entrarmos no capítulo 9 de Atos, vamos observar o versículo 60 do capítulo 7, que diz assim: Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, versículo 60 do capítulo 7 e versículo 1 do versículo 8. Vamos ler novamente. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja. Perceberam? Eu omiti uma linha de propósito. Por que essa linha está aí? E Saulo consentia na sua morte. Na morte de quem? De Estevão. Ela está aqui para dizer para você que o espinho na carne de Paulo era Estevão. Não, Saulo era homossexual. Não, Saulo ele queria uma mulher e não podia. Nada disso, gente. Como vocês inventam bobagens? Vai ler Bíblia. Eu sempre falo, vai ler Bíblia. Tem dúvida? Pergunte para uma pessoa idônea, capaz de explicar a verdade. A própria Bíblia, ela interpreta ela mesma. Não tem outra explicação. Saulo, se ele quisesse, gente, não apedreja Estevão, não. Ele está falando um monte de balela ali, mas deixa ele falar à vontade, não está levando a nada. E isso na cabeça dele. Até a hora que ele vai, no capítulo 9, ele se converte, nós vamos ver. Então, o espinho na carne de Paulo era Estevão. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Atos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Aí as pessoas falam assim: Saulo caiu do cavalo. Onde que eu li aqui que Saulo caiu do cavalo? Ele se prostrou em terra, porque ele reconheceu que aquela voz era de alguém poderoso, era de alguém superior a ele. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você não persegue o pastor, você não persegue o presbítero, você não persegue os irmãos da igreja, você persegue a Jesus Cristo. Por isso, cuidado com quem você está perseguindo ou quem você está perseguindo. Porque muita gente te abraça e joga você contra aquele, joga aquele contra você. Vocês estão indo contra Jesus Cristo. E cuidado, a mão dele é poderosa e pesada. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem,
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Nós vamos ver aqui: Senhor, eu vou lá falar com Saulo? Sim, você vai. Mas ele está trazendo cartas, ele é um homem terrível. Eu vou ter que ir? Vai. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, não discute, porque todo o peso está nas costas dele. Não importa quem é, quem deixa de ser, o que você vai fazer, o que você vai falar. Deus mandou, simplesmente obedeça. Não arruma confusão com Deus, porque você querendo ou não, você vai. Lembra de Jonas? Querendo ou não, ele foi. Fazer o quê? A vontade de Deus. Ele não fez a vontade dele. Ele fez a vontade de Deus. Ananias retrucou, mas teve que ir. E quando caíram como que escamas, não foram escamas, algo semelhante a escamas que impedia a visão de Saulo. Caíram dos olhos dele. Ele viu então Jesus, ele se converteu a Jesus. Agora ele é um cristão, agora ele é um missionário. E essa unção vem direto de Deus. Não adianta eu querer ser algo que Deus não me propôs. Deus não tem no coração aquilo para mim. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Deus está no negócio? Não. Então seja o que Deus quer que você seja. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Deus perdoou todos os erros de Paulo? Perdoou. Mas ele aqui começa a apanhar, porque agora ele vai sentir na pele o que é servir a Deus, o que é ser rejeitado pelos homens por causa da palavra de Deus. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. É aquela coisa, a pessoa vive na maldade. No dia que ela resolve seguir o caminho certo, o caminho justo, ninguém acredita. Vai fazer como Tomé, vê para crer. Helenistas são aquelas pessoas, são os judeus que conviveram com os gregos e adquiriram costumes dos gregos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo.
crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, Deus faz milagres. Os santos não quer dizer que faz milagre. Santo aqui se refere à pessoa. Nós agora recebemos Jesus Cristo como Salvador. Nós somos santos, separados do mundo, separados das coisas mundanas, separados daquilo que nos contamina e nos faz afastarmos de Deus. Por isso nós somos santos. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Deus, como eu já expliquei, ele faz milagres, porque Deus às vezes precisa fazer algo sobrenatural para que a pessoa abra o coração para receber Jesus. Do contrário, às vezes, só palavras, aquela pessoa não vai acreditar. É o caso de Tomé, só acredito vendo. Capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum.
Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então Deus conhece o coração. Deus tem seus meios, seus modos, seus métodos para converter uma pessoa. Nós só temos que falar do Evangelho, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso comportamento já é uma forma de pregar o Evangelho. E quando Deus mostrou para ele aqueles animais, Pedro, não considere impuro que eu purifiquei. Ele estava dizendo exatamente de Cornélio. Cornélio não é judeu, mas ele tem o coração voltado para mim. Então vai lá e fale de mim para ele. Centurião era um comandante do exército que tinha à sua disposição 100 comandados. Então, um centurião, ele comandava 100 soldados. Numa legião romana de 6.000 soldados, havia quantos? 60 centuriões. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se aproximou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida,
pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. É preciso acreditar em Jesus, é preciso seguir os mandamentos de Jesus, é preciso ter o nome escrito no livro da vida. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Não é bem caiu, né? É uma palavra mal colocada aqui. Então, eles receberam o poder do Espírito Santo, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Ah, eu fui batizado com o Espírito Santo. Como é junto? Na minha visão, como é junto. Então, eu recebi o batismo do Espírito Santo, que Jesus um dia me prometeu. Batizados em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é referência. Mas o que ele disse? Sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, mas aqui só está Jesus Cristo. Sim, João Batista, ele batizava o batismo de arrependimento, mas não tinha referência. Agora nós temos. Eu estou sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é a minha referência? Jesus Cristo. Então, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Você não fala, receba a cura em nome de Jesus Cristo? Então, sejam batizados em nome de Jesus Cristo.